Cristo, glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. As leituras de hoje falam de quê? O Evangelho, vai. O Evangelho fala de morte eterna, salvação, figueira que não dá fruto. Resumindo, Jesus cita alguns que morreram sob a espada de Pilatos e outros que morreram com a torre de Siloé que cai. E diz: vocês acham que eles eram mais pecadores? Se vós não vos convertervos, acontecerá o mesmo, vocês morrerão. A morte que Jesus diz é a morte eterna. Tudo bem? E depois há o fato da figueira, que não dá frutos, e ele ia cortar, e alguém disse: espera, deixa eu cavar, colocar adubo, para ver se vai dar fruto. Se não der, corta. Quem é a figueira que não dá frutos? São as pessoas que não querem se converter e não levam os outros ao céu. Pessoas que são profanas, mundanas, que só pensam neste mundo, que não pensam em salvação. Tudo bem? A outra, para reforçar essa leitura do Evangelho, a igreja colocou a segunda leitura, que São Paulo fala que daqueles que saíram do Egito para a Terra Prometida, ninguém conseguiu, daquela geração, chegar na Terra Prometida. Porque o povo murmurava muito, não é isso? Reclamava. E o que São Paulo diz? Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós.
a fim de que não desejemos coisas más como fizeram aqueles do deserto. Não oremos, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Essa é a... Bem, vamos primeiro... Quero reforçar primeiro essas duas leituras. Eu sei que muita gente já me falou assim, padre, o senhor fala demais de inferno, né? É uma visão pessimista. O maior problema hoje é nós esquecermos do julgamento que nós vamos viver. Quem fala que não acredita no julgamento, ou que fala demais de inferno, é porque não leu os evangelhos. Jesus fala o tempo inteiro da condenação, da gina, né? Dali não sairão até pagar o centavo do purgatório. Então não sou eu. Porque na verdade, toda a nossa vida tem que estar voltada para o nosso julgamento. Se nós não focarmos no julgamento, nós não vamos mudar de vida. Bem, eu li nas outras missas, e não vou fazer diferente aqui. Eu confesso que desde quando eu fui ordenado padre, como eu sou ministro do sacramento da confissão e da unção dos enfermos, na minha cabeça, muitas pessoas iriam para, pelo menos, o purgatório. Vocês sabem que no purgatório a pessoa já está salva, só que ela sofre muito ali. Há poucas semanas atrás, recebi uma visita de um amigo meu, médico em Goiânia, e ele trouxe um livro de um santo, São Leopoldo de Porto Maurício. E eu confesso que eu fiquei com medinho com esse livro. E é claro que eu jamais ficaria com esse medo só para mim. Eu quero também partilhar esse medo com vocês. Não é verdade? Então vamos lá. Vou pegar alguns aspectos aqui que eu acho que são importantes. Bem, vamos falar dos leigos primeiro. Um trechozinho aqui. O mais terrível, eu vou mandar esse livro, são só 16 páginas, no PDF de todo mundo. Tá? Lá nos grupos, aliás. Os grupos. O livro está no PDF. O mais terrível, no entanto, é São Jerônimo. São Jerônimo é aquele que traduziu a Bíblia para o latim. A Vulgata, do hebraico e do grego para o latim. Que no fim de sua vida, em presença de seus discípulos, pronunciou essa terrível sentença. De 100.000, no qual a vida foi sempre má, as pessoas que não querem vir à igreja, querem viver lá fora, de 100.000, acharás neles um apenas que merece a indulgência. Um em 100.000. Vamos lá. Agora vamos a esse episódio. São Vicente de Ferrer conta a história de um subdiácono de Lyon, na França, que quis morar no deserto e viver até morrer no deserto penitenciando pelos pecadores. Certo? Então São Vicente Ferrer nos mostrará por um fato o que vós deveis pensar. Ele relata que um subdiácono de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade e estando retirado em um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora de São Bernardo. Então, esse subdiácono morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo, outro santo famoso. Aparecendo a seu bispo, então esse subdiácono, depois de morto, apareceu ao seu bispo. Quem está falando aqui são só santos, não são pessoas, são credíveis, né? Não é gente que mente. Depois de sua morte, e lhe disse: guardem. Sabei, meu Senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Sobre esse número, Bernardo e eu subimos ao céu. Então vamos lá?
33 mil morreram no mesmo instante, no mundo inteiro. Naquela hora, 2 subiram diretamente ao céu. O subdiácono que morava no deserto e São Bernardo. Sem demora. Eles foram para o céu sem demora. 3 entraram no purgatório. E todos os outros caíram no inferno. De 33 mil, 32.995 pessoas para o inferno. Onde nunca mais você sai, de onde você nunca mais sai. Um desespero para sempre. É ou não é assustador? Quando eu digo isso, quando eu fico falando, por favor, venham à missa, é pecado mortal, sai das instituições que são contra a igreja, faz caridade, dizimista. Não é porque eu estou preocupado em trocar o som da igreja. Já trocou, vai acontecer. Deus, a providência dele não falha. Eu estou preocupado com isso aqui. Com isso aqui. Olha a outra fala agora que toca aos padres. São Jerônimo, escuto ao adiantar, embora o mundo seja pleno de padres, deles apenas 1 sobre 100 padres vivem de uma maneira conforme o seu estado. São João Crisóstomo, ele dizia, eu não creio que tenha muitos padres que se salvam, mas eu creio no contrário, que o número daqueles que se perdem é bem maior. 1 sobre 100, a nossa diocese tem 43, não vai nenhum. Se juntar com a diocese de Jataí, para dar 100, não dá 100 padres, se brincar. 1 em cada 100 padres. É de ficar assustado, não é? Eu achava que o purgatório ia mais gente. Eu nunca ia imaginar que de 33 mil pessoas, só 3 do purgatório. Agora vocês querem uma coisa mais assustadora? Era uma sociedade muito, muito mais cristã que hoje. Não tinha internet. Não tinha nem revista pornográfica. Que antigamente, na minha época, quando era mais novo, você ver pornografia, você tinha que ir na banca, escondido, não é? Naquela revista ali. Hoje você vai na internet lá, tuf. Era uma sociedade infinitamente mais difícil do que hoje de pecar. Concorda? Eu chego em casa, posso conectar com o mundo inteiro. Foi na época de São Bernardo. E agora? Será que dos 33 mil, pelo menos 3 vão para o purgatório? Bem, eu quero que isso não sirva para desanimar, mas que isso sirva para alertar. Nós precisamos levar a sério a nossa vida. Eu como sacerdote, vocês como leigos, não brinquem com as coisas de Deus. Não brinquem, não se apeguem a esse mundo, não se apeguem às coisas materiais. Sejam caridosos, confessem, busquem os sacramentos. Eu já imaginava, pelo menos para padre, eu não assustei muito não, porque julgamento de padre, gente, e de bispo. Eu, se fosse vocês, nem passava perto. Quando vocês verem a plaquinha lá, padres em julgamento, dá uma meia volta assim, que você vai ver só os gritos. Eu já sabia disso. Muitos santos já falaram isso. Muitos santos já falaram que, aliás, tem um padre no Paraná, não sei se é Paranavaí, ou se que também ele se tornou padre mais velho.
E quando ele falou para a mãe dele, e a mãe dele era muito santa, rezava o rosário todos os dias. E a missa todos os dias. Quando ele falou para a mãe dele, eu vou ser padre, a mãe dele chamou ele e disse assim: você tem consciência do que você está decidindo fazer? E ele, eu acho que sim. O seu julgamento será muito mais pesado. Ou você se torna um padre santo, ou não vá. Eu não quero um filho meu mais ou menos padre. A mãe, eu sabia disso, né? Eu sabia. Agora, é claro, assusta. Depois no livro ele fala também, e os que se confessaram? Diz que a maioria se confessa da boca para fora, não interiormente. Por isso que não acaba indo para o inferno. E também não para você confessar, você tem que estar pelo menos querendo sair desapegado daquele pecado de estimação, né? E muitos não querem. Agora, o que nós temos para tentar animar um pouco mais? É a primeira leitura. A leitura em que Moisés fala com Deus na sarça ardente. Essa leitura é aquilo que eu tenho falado, gente. Para tentar vocês não irem para casa muito desanimados, eu vou tentar explicar aqui a chave da nossa salvação, que não são as nossas forças, os nossos méritos, né? O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou: Moisés, Moisés, não te aproximes, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Então vamos lá. Quem é santo? Quem é santo por excelência? Quem? Deus. Tudo que é da órbita de Deus é santo. Aquilo que é mundano é profano. A igreja é santa, porque Jesus está aqui, é Deus. O altar é santo. Eu não posso usar o altar para ficar escrevendo, para comer, pôr o prato em cima. É profanação, é ser sacrilégio. O ambão é santo, a palavra de Deus é santa. As imagens abençoadas são santas. O espaço é santo. Você não pode vestir de qualquer forma na igreja. Quando você passa, você faz o nome do Pai. O cemitério é santo. Então, santo é Deus. A primeira coisa que tem que ficar. E aqueles que ele chama, santo é aquele que ele separa para si. Deus separa as pessoas para si. As santifica. Deus os torna santos, traz para si. Então, vejam bem, preste atenção no que eu estou falando. Deus traz para si a santidade, não é você que vem com as suas forças para Deus. Entendeu? Isso é muito importante. Depois eu vou falar por que estou explicando esses aspectos, para vocês entenderem. Então, Deus me arranca do mundo profano e me traz para ser santo. Guarda isso. Depois, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Já tinham morrido, mas ele chama pelo nome. Quer dizer que eles estão vivos. Sim? Existe uma morte corporal, mas a alma espiritual continua. Não existe alma que dorme. Isso é bobagem. Tem muitos protestantes que falam de alma dormir. Alma é o ato do corpo. O corpo precisa de dormir. A alma não dorme. Jesus não falou para o bom ladrão: vamos dormir comigo no paraíso. O que ele disse? Hoje estarás comigo no paraíso. E é claro que se eu estou no paraíso e Deus quis precisar de mim aqui como padre, se eu estou diante dele, ele vai me descartar? Agora cala a boca, você não serve para nada? Claro que não. Se Deus quis precisar, ele não precisaria de padre, de pastor. Mas ele quis precisar, porque ele nos ama. Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós, Santo Agostinho. Deus quer precisar de você para cuidar dos seus filhos, para ser santo. De vocês participarem da igreja, nos pastorais. De mim. Deus quer precisar de mim. E quando se eu tiver a graça de ir para o céu, é claro que ele vai falar:
Agora eu preciso mais de você, porque eu te amo. Tudo bem? Então a alma não dorme. A outra coisa, Abraão, Isaac e Jacó, ele chama pelo nome. Ou seja, o amor de Deus por nós, ele é pessoal e único. Por quê? Porque Deus é perfeito e eu sou miserável. O que faz um perfeito mexer com um miserável que não acrescenta nada nele? Só o amor. Concordam? Eu não acrescento nada em Deus, porque ele já é perfeito. Só o amor dele. E o amor dele é incondicional. Ele me chama pelo nome. Isso vai contra qual doutrina? Se você é único para Deus, se ele te chama pelo nome, qual doutrina cai por terra? Da reencarnação, o Espiritismo. O Espiritismo diz que você pode reencarnar com outro nome. Ora, isso é uma facada no amor de Deus. Porque Deus me tem como único. Ele chama de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são únicos para Deus. Até hoje nós somos descendentes de Abraão. Então é claro que se for para reencarnar, você está desprezando o amor de Deus. Além do que, a reencarnação é para você se purificar. Ora, se eu tenho que reencarnar para purificar, e os méritos de Jesus na cruz? Nós temos os sacramentos, que perdoam os nossos pecados e as indulgências. Nós não precisamos de reencarnar. Imagina se eu tiver que reencarnar toda vez. Se eu já fiz um monte de besteiras nessa minha vida, aí eu vou ficar reencarnando. É claro que é um desprezo. Eu não estou falando contra a pessoa do espírito, nem contra isso. Estou dizendo que é incompatível com a fé católica. Porque hoje também está um mimimi danado. Se fala, não estou, eu respeito todo espírita que está me ouvindo, mas que é incompatível com a fé cristã, não estou falando nem católica, é incompatível. Não dá. Fere o amor de Deus. Fere os méritos de Cristo na cruz. Bem, então Deus nos ama, você é único para Deus, tá bom? E depois Moisés diz, tá bom, Senhor, eu vou descer lá, mas qual é o seu nome? Qual o nome que Deus dá? Javé. O que quer dizer Javé? Eu sou aquele que é. Só Deus é. Nós não somos nada sem Ele. A nossa existência só tem sentido nele. Tanto é que eu não controlo nada do meu corpo. Nada. Quer uma prova? Para, coração. Se parar, eu tenho que desmaiar. Para, coração. Como é que eu uso a boquinha para falar que Deus não existe? Se eu não controlo nem meu corpo? Não existe ordem sem alguém inteligente por trás. Se existe uma ordem perfeita no meu corpo, que nem eu tenho a consciência, claro que Deus está aqui. Nós somos tudo dependente de Deus. O vazio, a alma, só Deus preenche. Aquele vazio profundo que faz um monte de gente aí que tem dinheiro, que tem saúde, suicidar. Só Deus preenche. Nós não somos nada. Ele é. Eu sou nele alguma coisa. Eu sem ele sou nada. Isso tem que estar na cabeça. Eu sou aquele que é. A outra tradução de eu sou é que eu sou aquele que está com vocês. Aquele que está sempre. Está presente. Porque é também em outras línguas quer dizer estar presente. Deus está presente. Então agora vamos juntar tudo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está perto de mim. Ele me ama com amor único. E ele me quer santo. Ele quer me puxar para ser santo. Então, o que faz eu ser condenado, meu Deus do céu? Conclui você aí. A falta de humildade de reconhecer que eu não sou nada e que eu preciso dele para tudo. Só isso. Mas o problema é que isso é difícil. No dia a dia nós queremos assumir a rédea da vida. É difícil de ver todo dia, o tempo inteiro, que nós não somos nada. Quem consegue isso, que nós somos miseráveis por nós miseráveis, que nós não somos nada sem Deus, que não tem sentido nenhum eu sem Deus. Eu digo, Senhor, por favor, me salva. Eu senti
que é o que Deus falou para o jovem rico. O jovem rico disse: Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Obedece os mandamentos, isso eu faço. Ótimo. Se queres ser perfeito, vá, vende o que tens e dá aos pobres. O rico ficou triste e foi embora. Quando os apóstolos chegaram, porque a riqueza era bênção, os apóstolos disseram: Senhor, mas desse jeito quem vai ser salvo? O que Jesus respondeu? Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Não importa o que você já errou na vida, não importa o pecado que você está nele. O dia que você reconhecer que você não é nada sem Deus, que você é um miserável e que você precisa dele, e se ajoelhar e falar: Senhor, por favor, me ajuda a me libertar desse vício, desse pecado, adultério, fornicação, pornografia, sei lá o que for, desonestidade, avareza, apego ao dinheiro, aos bens materiais. Senhor, me ajuda. Bastava o jovem rico dizer: Senhor, eu não consigo, né? Me ajuda. E Jesus o santificaria, buscaria. Então, a nossa terapia é ter um diálogo contínuo com Deus e reconhecer nossa limitação, nossa miséria e pedir a graça de Deus. Parece fácil, mas parece que o ser humano não quer ser nada. É só você ver quantos problemas você passou nessa semana. Você queimou a cabeça, não dormiu direito. Quantas vezes nesses problemas você veio na igreja adorar e pedir a Deus uma luz? Não vamos longe, não. Antes de ser padre, eu já ia, e já estava convertido, poucos anos antes. Eu ia à missa todos os dias. Eu rezava o rosário diante do Santíssimo todos os dias. E eu tinha muita dificuldade, de rezar pedindo que Deus me guiasse antes de uma cirurgia. E olha que cirurgia pode complicar, não é? Quantas e quantas vezes eu vou lá, estou trabalhando, vou para o centro cirúrgico, visto, parará, quando eu vejo, nossa, eu não rezei. Nós somos miseráveis. Nós queremos ser grande coisa. Porque eu acostumei a achar que eu era capaz de operar. Entende isso, não? É muito difícil ir para o céu, porque é muito difícil reconhecer-se dependente totalmente de Deus. É muito difícil. É só para os grandes. Sabe quem são os grandes? Os humildes, os pequenos. Por isso que eu tenho inveja santa. Vocês têm inveja santa? Quem está me ouvindo aí? Tapa os ouvidos. Inveja santa. Dos humildes. Porque os humildes são os que são salvos mesmo. Porque os humildes se prostram. Reconhecem dependente de Deus, né? Então é isso. É difícil? É. Mas quem vai nos colocar no céu é Deus. O problema é o nosso orgulho, nossa autossuficiência. Se nós quebrarmos eles e abandonarmos: Senhor, eu não presto mesmo, sem ti eu não sou nada, mas leva essa miséria para o céu, Deus nos carrega no colo, porque Ele nos ama, porque você é único para Ele. Mas enquanto você quiser ficar com a rédea na mão, o inferno não é porque Deus é mau, é porque Deus leva a sério a sua escolha. Se não existisse inferno, ia ser tudo um teatro. Tá bom, você fez um ótimo papel de ator, de padre, mas agora todo mundo vai para o céu. Não! Existe o inferno, porque Deus leva a sério a sua decisão de querer ser Deus no lugar dele. Nós somos nada, gente. Nada. Vezes nada. Isso tem que ficar muito claro. Seja com R$1 na conta, com $1 bilhão. Se der um câncer aqui agora, posso nem estar sabendo, vou descobrir daqui a 2 meses. 3 meses de fralda. E pode voar para São Paulo, Nova York, vai morrer mesmo. Nada. O que nós temos certeza é que vamos cair na mão de Deus e sermos julgados. Se nós formos humildezinhos: Senhor, me salva, me ajuda, confessar, ser humilde, Deus nos salva. Então, os 32.995 que foram para o inferno, simplesmente foram porque acharam que poderiam ser algo, ou poderiam ter. Os 5 que foram, são aqueles que bateram no peito e falaram: não sou nada sem ti. Ou o Senhor me salva, ou eu sou um baita do miserável. Que esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, que nos chama pelo nome,
nos tenha misericórdia e nos coloque no céu. Imploremos por isso. E Nossa Senhora convença. Valei-nos, Nossa Senhora. Né? Ajuda, mãezinha, a convencer esse coração a ser humilde, como a senhora foi. Não é fácil ser humilde, é para gente grande. Mas a gente pode pedir isso também. Senhor, eu sou orgulhoso, miserável, me ajuda. E eu tenho certeza que nós vamos melhorar essa estatística. O meu sonho é de ter um carimbo. Paróquia Menino Jesus. Ah, pode passar por aqui. O céu, direto. Né? Meu sonho. Cabe a nós rezarmos uns pelos outros e tentarmos ser grandes. O que é ser grande? Ser bem humilde. Mas bem humilde. Até o ponto de saber que só Deus é bom. Mais ninguém. E tudo vem dele. Aí, com certeza, fica mais fácil de passar pela porta estreita. Que todos os anjos e santos nos ajudem. Que Nossa Senhora da Guia, São Sebastião, São José, nos ajude aí para o céu. Assim seja. Amém.